Bom, na verdade, eu queria te explicar um pouquinho sobre essa minha matéria, sobre essa minha pauta. A gente vê aí ano de eleições, enfim, muitas declarações políticas, mas isso não é de hoje, que a gente vê muitos políticos, principalmente nosso presidente, falando sobre o comunismo, falando que existe uma ameaça comunista no Brasil, falando de outros países, se referindo a eles como países comunistas. E eu queria desmistificar esse tema de uma vez por todas, de uma linguagem bem simples, fácil, acessível, para ver se as pessoas conseguem diferenciar o que é o comunismo, se o Brasil já teve alguma fase na sua história que realmente teve uma ameaça comunista, se algum governo já foi comunista, enfim. Eu queria desmistificar esse tema, porque é um tema muito polêmico, né, que a gente vê hoje e as pessoas tá muito no cotidiano das falar sobre. Eu travei? Deu uma Eu travei? travadinha, mas já melhorou. Ah, Deu tá. uma Se travadinha, mas já quiser me melhorou. interromper. Ah, beleza. Quando eu Não, travar, você não, pode me fica interromper, tranquilo. tá? Minha internet é um pouco ruim. Enfim, esse é o objetivo com a matéria. E para começar, eu queria que você me explicasse um pouquinho, sendo professor, historiador, enfim, se você pudesse me explicar para as pessoas o que é o comunismo, porque a gente vê que as pessoas confundem muito com socialismo, confundem muito com nazismo, então eu queria saber de você como que você conceitua o comunismo. Primeiro assim, Gabriela, a tua pauta é uma pauta que há mais de 100 anos todo mundo tenta resolver, né? Desmistificar de uma vez por todas essas questões é bem complicado, viu? Desde 1917, pelo menos, mas em realidade o Manifesto Comunista do Marx é de 1848, então você tem aí mais de 100 anos que a galera tenta desmistificar esse negócio e ainda não conseguiu. Vamos lá. O comunismo é um modo de produção, assim foi definido por Karl Marx e Friedrich Engels. Eles estudaram a história tentando procurar regularidades e uma das regularidades que eles propuseram foi isso. Tem a característica da história, a característica da ação dos homens no tempo é o fato de que eles precisam retirar da natureza o seu sustento. O homem não se sustenta sozinho, ele depende da natureza. E há formas pelas quais, historicamente, se estabeleceram em que o homem faz essa retirada da natureza do seu sustento. Então, o Marx e o Engels lá atrás chamaram isso de modo de produção. E aí eles disseram que existia um modo de produção asiático, que se dá lá na antiguidade, nas primeiras sociedades da Mesopotâmia, e efetivamente ali, hebreus, talvez pegando uma parte do Egito, eles chamaram isso de modo de produção asiático, e eles disseram que a grande característica ali era a existência simultânea de trabalho servil e trabalho escravo. Depois eles vieram vendo durante a história todos os outros modos de produção, modo de produção escravista, modo de produção feudal, até chegar no modo de produção capitalista, que eles disseram a característica é a utilização do trabalho assalariado. E como o Marx e o Engels entendiam a história como algo evolutivo, ou seja, nós sempre passamos de um sistema menos complexo para um mais complexo, eles disseram que o capitalismo não seria o último modo de produção, que o capitalismo seria um modo de produção intermediário, cuja característica é exatamente o trabalho assalariado. E aí depois o Marx, no livro Capital, ele vai chegar um pouco mais um pouco mais, não, muito mais de definições e de caracterizações desse capitalismo. Mas eles disseram, olha, depois do capitalismo, o capitalismo vai ser superado, assim como todos os outros sistemas, todos os outros modos de produção que nós temos, ele vai ser superado por um outro modo de produção. E mais tarde, o próprio Marx, ele fala muito pouco do comunismo, tá? Tem uma frase dele só, para ser bem sincero, a respeito do comunismo. Os outros indivíduos que pensaram isso depois dele é que foram trazendo características desse novo modo de produção, que seria um modo de produção comunista. Entre o modo de produção comunista e o modo de produção capitalista, haveriam duas fases, na realidade. Haveria duas fases. Uma fase que eles chamam de ditadura do proletariado, e uma outra fase que eles chamam exatamente de socialismo. Então você teria ali uma transição para esses processos, né?
A característica do modo de produção comunista seria o fato de que a mais-valia, ou seja, aquilo que dá origem ao processo da exploração capitalista, segundo Marx, não seria apropriada efetivamente por meios privados, mas sim por meios públicos. E para isso, Marx vai dizer, olha, a grande essência do modo de produção capitalista é a existência da propriedade privada dos meios de produção. Então, a gente só pode caracterizar um sistema como comunista se ele, de alguma forma, discute, questiona, relativiza ou até suprime por completo a posse privada dos meios de produção, como nós temos no capitalismo. Isso estava muito claro até a China, né? Porque até a China, o sistema socialista que nós tínhamos por referência era a União Soviética. E na União Soviética você não tinha a propriedade privada dos meios de produção. A gente depois pode falar o que são meios de produção, que também ajuda nesse entendimento. Mas a China, especialmente a partir dos anos 2000, ela acabou criando um sistema híbrido, onde em alguns lugares é permitida a propriedade privada, e nós temos inclusive bilionários na China, ou seja, pessoas que não só detêm propriedade privada, mas como acumulam gigantescamente uma quantidade de riqueza em função disso. Então a China meio que bagunçou essa conceituação inicial, que era muito bonitinha, muito organizadinha, ou seja, a gente olhava e dizia, há propriedade privada dos meios de produção? Sim, há. Bom, então isso é um capitalismo. Não há propriedade privada dos meios de produção? Não, não há. Bom, então isso é socialismo, ou isso é comunismo. Agora, quando a China surge, essas coisas ficam um pouco balançadas, né? E aí a gente é obrigado a pensar em outras formas de definir efetivamente o que é o capitalismo, o que é o socialismo, que não passem somente pela questão da propriedade privada. Ela ainda é central para a definição. Mas hoje a gente avalia também a proeminência dos espaços onde os mercados autorreguláveis se estabelecem, ou a proeminência dos espaços onde há controle sobre a economia, o tipo de tomada de decisão que se estabelece dentro dos estados. Então a gente tem uma série de outras questõezinhas a respeito disso. Só para a gente fechar isso, o que seriam meios de produção, né? Então Marx ele disse que ele dividia o mundo, né, em dois grandes grupos, os detentores dos meios de produção e aqueles que vendiam a sua força de trabalho. Ele vai dizer que não existe produção sem trabalho, mas ele também reconhecia que não existia produção sem a posse de alguns meios de produção, né? Então, se você está no campo, por mais que você queira trabalhar, se você não tiver terra, não há como você produzir, né? Se você é um industriário, ou seja, alguém que trabalha, um operário da indústria, por mais que você queira trabalhar, se você não tiver uma máquina ali para você usar e produzir, você não vai conseguir, né? Então, ele dizia que a característica exatamente do sistema capitalista é uma junção entre esses meios de produção e a força de trabalho. Então, meio de produção é tudo aquilo pelo qual o homem, usando aquilo, consegue produzir riqueza, né? Então, meios de produção podem ser terras, podem ser fábricas, mais recentemente pode ser inclusive o conhecimento, né? Porque você, hoje em dia, no mundo digital, dependendo do tipo de conhecimento que você tem, você pode produzir riqueza, né? Então, foram se sofisticando essas percepções. O que se diz é que no mundo comunista ou no mundo socialista, esses meios de produção serão públicos, né? Na imensa maioria das vezes se fala que são do Estado, mas não necessariamente precisam ser do Estado. Você pode ter sistemas cooperativistas, por exemplo, onde não é do Estado, mas é coletivo, né? E no sistema capitalista esses meios de produção são privados, ou seja, o dono da fábrica é o cara que tem as máquinas, o dono das terras, né, o grande terratenente, latifundiário, é o cara que tem a terra. E esses caras são os caras que acumulam, né? E isso seria a característica, portanto, do sistema capitalista, e isso não existiria no sistema socialista. Veja bem, nos sistemas socialistas ou nos sistemas comunistas, nada impede que uma pessoa ganhe fortunas de dinheiro. Mas ela somente vai ganhar isso a partir da venda da sua força de trabalho. Então, vamos supor que ela é uma escritora de sucesso, que venda milhares de livros e tal, não tem problema.
ela pode ganhar fortunas de dinheiro em sistemas comunistas ou socialistas, porque, afinal de contas, ela está vendendo a sua força de trabalho, mas ela não acumula. Ou seja, ela não cria, ninguém vai ser dono da editora, entendeu? O dono da editora no sistema capitalista é o cara que fica rico, né? Mas no sistema socialista não existe esse dono da editora. A acumulação não se dá de ponto de vista privado. Ela tem que descer novamente para a sociedade para se dividir entre aqueles que estão ali partilhando aquele tempo, aquele espaço, aquele trabalho e por aí vai. Entendi. Então, o socialismo é uma etapa para o comunismo. Exato. Exato. Aí existem muitas brigas nisso, né? Porque, em realidade, a interpretação clássica é essa, que o socialismo seria uma etapa em direção ao comunismo, e outros que estabelecem que... Porque a característica que o Marx deu para o comunismo, além dessa questão de não existir propriedade privada, mas aí você pergunta, tá, mas no socialismo também não tem. Então, qual a diferença entre socialismo e comunismo? É que no comunismo, segundo Marx, não existiria uma sociedade de classes. Nós não teríamos mais a diferença entre proletários, burgueses, ou entre proletários e agricultores, né, camponeses. Nós não teríamos mais essa sociedade de classes. No socialismo ainda tem, embora não burgueses, mas você ainda tem uma diferença entre aqueles que detêm poder político e aqueles que não detêm e tal. Então, o comunismo seria uma sociedade que, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, todos seriam iguais. Do ponto de vista social, não, porque aí vai depender das capacidades de cada um, mas do ponto de vista político e social, sim. Então, para se chegar nessa sociedade comunista, nós precisaríamos dessas duas fases, né? Uma ditadura do proletariado, que é quando o momento onde esse proletariado vai destruir todas as instituições burguesas, né? Porque as pessoas não entendem como é que funciona uma sociedade sem propriedade privada. As pessoas não entendem como é que funciona uma sociedade sem um parlamento do modo burguês, como a gente conhece, né? Pessoas sendo eleitas para isso. As pessoas não entendem como funciona uma sociedade sem o sentido, por exemplo, de casamento, sem a ideia de religião, né? E o Marx e o Engels vão dizer que todas essas coisas, se não foram criadas pela burguesia, foram adaptadas pelo sistema burguês para controlar as estruturas sociais. Então, que a ditadura do proletariado seria uma fase em que esse proletariado, tomando determinadas decisões políticas, destruiria efetivamente todas essas instituições burguesas para dar origem ao nascimento de novas instituições que fossem efetivamente interessantes para esse novo sistema social, político e econômico que se estabeleceria. Entendi. E a gente vê muitas pessoas colocando no mesmo patamar, assim, de um lado o comunismo, de outro lado o nazismo, e meio que julgando eles pela mesma moeda. A gente vê aí naquela polêmica do podcast do Monark, que, enfim, foi algumas semanas atrás, que ele comparou o mesmo tratamento de pessoas nazistas para comunistas. Enfim, eu queria que você explicasse um pouquinho aí onde que está o nazismo e onde que está o comunismo nessa história conceitual. Essa aí é uma grande bagunça que foi feita a partir do finalzinho do século XIX e especificamente a partir da segunda metade do século XX por duas razões diferentes, né? O Manifesto Comunista, que é o grande panfleto do Marx e do Engels, pelos quais eles se tornaram mundialmente conhecidos. O Capital é a principal obra do Marx, mas o Manifesto Comunista foi um momento onde eles endereçaram uma mensagem ao mundo e aos trabalhadores, e é talvez o texto mais conhecido deles. Mas aquilo ali provocou um momento mundial de questionamento e medo, porque, afinal de contas, se você vai eliminar a propriedade privada dos meios de produção numa sociedade em que vinha se industrializando, em que a quantidade de riqueza vinha aumentando e sendo concentrada, óbvio que esses detentores de riqueza vão ficar profundamente chocados com isso. E a partir dali eles passam a buscar pensamentos, posições, filósofos, pessoas que pudessem travar essa batalha das ideias, né? Porque a batalha, as disputas sociais se dão no campo político, no campo social, no campo econômico, mas também no campo das ideias, essencialmente. Então, você precisava necessariamente construir pensamentos que pudessem rivalizar com os pensamentos dessa nova tradição marxista que vinha surgindo, né? A tal ponto de que determinados conceitos pudessem ser questionados e pudessem ser motivos de briga. Bom, um dos primeiros grupos de pessoas, né,
filósofos ou pensadores que se propuseram a atacar essa questão do marxismo foi o positivismo do Comte, né, na França. E na Alemanha, especificamente na Áustria, não foi na Alemanha, vai surgir uma chamada escola austríaca de pensamento que vai também atacar essa relação do marxismo, né? E onde é que eles atacam isso? Eles estabelecem um conceito que é muito frágil, chamado de coletivismo. Então eles vão dizer o seguinte, olha, o capitalismo é individualista. Então, no capitalismo, nós criamos um sistema onde nós beneficiamos o indivíduo que opera fora da normalidade, gerando riqueza. Então, o grande industrial, ele seria rico, não porque ele detém meios de produção ou porque ele herdou herança, não, porque ele é capaz, porque ele empreende, porque ele é corajoso, E aí você cria todo um discurso romântico em cima da riqueza para justificar a riqueza e explicar para aquela população mais pobre por que ela é pobre, né? E esse discurso se estabelecia exatamente nessa questão, Gabriela. Dizia o seguinte, que sociedades em que você preza, em que você favorece, em que você fortalece os sentidos, os direitos, as premissas do indivíduo, são, portanto, sociedades sadias, sociedades capitalistas. Todo tipo de pensamento, e assim o Mises vai defender, e depois o próprio Hayek vai defender isso, num livro super conhecido como O Caminho para a Servidão, né? Eles vão dizer o seguinte, todo outro sentido de pensamento, todas as ideias que defendem a coletividade por sobre os interesses individuais, eles chamaram isso de coletivismo. Portanto, esses pensamentos são todos de esquerda, são todos diretamente ligados ao comunismo, e a partir daí esses pensamentos não são válidos. Eles criaram essa tradição de pensamento que ela é muito frágil, tá, Gabriela? Ela é muito frágil pelo seguinte, porque para o capitalismo existir é necessário que haja o pensamento coletivo. Não existe capitalismo sem Estado, e não existe Estado sem um processo de crença, de fé, de submissão de uma enorme coletividade a determinadas regras, determinadas instituições. Então, o capitalismo ele não vive no mundo das ideias ou no mundo dissociado das realidades. E a realidade é que ele depende do Estado. Então, essa forma de separação ela é muito frágil do ponto de vista científico. Ela não efetivamente consegue separar os sistemas. Porque o ponto que ela diz de separação não é. O capitalismo também depende das coletividades, depende do Estado, depende do exército, depende da diplomacia, depende do controle dos meios financeiros. Então, e tudo isso só se consegue fazer com coletividade. A partir dessa primeira separação entre individualistas ou individualismos e coletivismos, né, o Hayek estabeleceu, então, que todos os sistemas que negassem o individualismo eram, portanto, sistemas de esquerda. E isso é uma percepção completamente equivocada da diferenciação que nós fazíamos naquele momento e que fazemos ainda hoje sobre esquerda e direita. E por conta dessa percepção, quando surge o nazismo e o fascismo, um outro grande erro de interpretação surge para interpretar o fascismo e o nazismo, dizendo que o fascismo e o nazismo estabeleciam a supremacia do Estado frente ao indivíduo em todas as questões da sociedade. E aí a interpretação foi assim, se o Estado está à frente do indivíduo, então essa não é uma filosofia individualista. Se ela não é individualista, então ela é coletivista. E se ela é coletivista, então ela é de esquerda. E aí o Hayek, o Mises e um monte de gente que cometeram esses dois erros de interpretação acabaram aproximando nazismo e comunismo como se essas coisas fossem semelhantes. E pasmem, esse foi um discurso que foi muito importante para os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Esse era um discurso que seria enterrado ideologicamente e academicamente no século XIX, tanto que o Hayek, quando ele recebe o prêmio Nobel dele, ele era um economista completamente esquecido. Ele só recebe o prêmio Nobel porque os norte-americanos não aceitaram a decisão do comitê do prêmio Nobel, que na época dava para um economista que estudava exatamente a pobreza e o crescimento ou não de países dentro do sistema capitalista. Os americanos acharam aquilo profundamente indignado e tentaram achar alguém que pudesse receber um prêmio conjunto. E aí o Hayek
recebe o prêmio Nobel dividindo com outro indivíduo, só que o Hayek já era um economista completamente fora da academia, esquecido porque os seus conceitos não eram suficientemente sólidos. Portanto, os Estados Unidos resgatam essa ideia para lutar na Guerra Fria, para criar esse antagonismo entre capitalismo e socialismo, e para criar esse antagonismo, eles penduram o nazismo, né, dentro do comunismo como se fosse, olha, aquilo lá faz parte do sistema de vocês, as pessoas que não conhecem, não entendem isso, acabaram caindo nessa enorme brincadeira. Agora, o que chama atenção, Gabriela, é que praticamente 100 anos depois, esses mesmos argumentos já batidos, rechaçados, e que a galera, especialmente quem estuda isso em termos de academia, na área de história contemporânea, sabe que esses argumentos não se sustentam, mas a grande massa continua comprando eles, e como houve a partir de 2008, de novo uma disputa ideológica entre capitalismo e as outras formas de produção, porque o capitalismo entrou em crise em 2008, eles resgataram o Hayek, resgataram o Mises, deram uma limpadinha neles, fingiram que eram pensamentos importantes e novos e venderam para grande parte desses jovens liberais para que eles aprendessem, especialmente vendo vídeos no YouTube. Deu no problema que deu. Sim. E agora saindo, você está me escutando bem? Deu uma travadinha para mim? Deu para mim também. Agora saindo um pouquinho do comunismo nessa questão um pouco teórica do Manifesto Comunista, do Marx, enfim, eu queria te perguntar, eu sei que você já comentou um pouquinho da China, que isso embaralhou um pouco as etapas do comunismo de Marx, mas eu queria te perguntar se algum país já foi comunista na história, já implantou o comunismo na história, do jeito que ele é conceituado, e se o Brasil já teve alguma ameaça de ter sido comunista, porque é o que muita gente fala, muita gente justifica. Você vê aí na ditadura militar que um dos pretextos para ter a ditadura militar foi uma ameaça comunista. A gente vê o Bolsonaro falando várias vezes sobre o PT, o Lula sendo comunista, e isso precisa ser combatido. Enfim, eu queria que você esclarecesse um pouco o comunismo na nossa história, tanto do Brasil quanto nos países do mundo. Nenhum país do mundo ainda chegou a esse sistema comunista, tá? Mesmo a União Soviética, e existiam muitas discussões dessas dentro da União Soviética, seguido eles faziam seminários com essa pergunta: a União Soviética já é comunista? Estamos a caminho do comunismo? Quão longe estamos do comunismo? Então, seguido eles fizeram esses seminários, isso já desde o tempo do Stalin se fazia, tá? E todas as vezes que eles faziam isso, eles chegavam à conclusão que não, que eles ainda não estavam nesse comunismo, que estavam num processo de transição. E uma das explicações para isso é de que o comunismo não poderia ser implantado de forma parcial no mundo, só em alguns países, né? O capitalismo, aliás, o socialismo poderia ser implantado só em alguns países, mas o comunismo não. O comunismo, assim como o capitalismo, dependem de serem ideologias político-econômicas globais, né? O único e agora as pessoas vão rir muito, né? O único mundo que já foi comunista mesmo foi o seriado Star Trek, né? O seriado Star Trek, ele é comunista. As pessoas às vezes não entendem, né? Mas o Capitão Kirk, o Spock, todos eles vivem num sistema comunista. Perceba que não há reivindicação de propriedade privada, há uma quantidade de riqueza absurdamente grande, né, a ponto de poder mandar as naves até os confins do universo sem nenhuma preocupação sobre quem vai pagar, quem não vai pagar, né? Há entre eles uma igualdade entre mulheres, entre homens, entre relações brancas e negras, quer dizer, os asiáticos estão presentes ali, você tem uma sociedade totalmente integrada, livre da necessidade material. Então, algumas pessoas brincam, e brincam com certa razão, de que o mais próximo que se chegou do comunismo foi o seriado Star Trek, que todo mundo gostava, achava maravilhoso, que até hoje nós temos filmes sobre isso. Do ponto de vista material, nunca se chegou, tá? O mais próximo foram efetivamente União Soviética, China, talvez Cuba. Hoje nós estamos aí com Vietnã, Laos, Camboja, esses países tentando essa relação, mas nunca se atingiu esse sistema, e aí há uma série de discussões do motivo. Eu acho que o motivo mais sério
que a gente pode colocar aqui é que o Marx declarou que o comunismo seria um sistema, seria um modo de produção posterior ao capitalismo. Então você precisaria que o capitalismo se exaurisse do ponto de vista histórico, chegasse até os seus limites históricos para daí haver uma transição, né? E a verdade é que todos os países que tentaram fazer a transição para o comunismo tinham muito pouco de capitalismo. A Rússia, a partir de 1917, a Rússia não era nem industrializada ainda. Cuba, da mesma forma, né? Já a China, ela leu o Marx de uma outra forma, né? Ela vai ler o Marx de uma outra forma, ela vai dizer, olha, para nós chegarmos ao comunismo, nós precisamos desenvolver ao máximo as capacidades capitalistas. E é o que ela está fazendo. Ela está se tornando a principal potência do mundo, dentro de um terreno capitalista especificamente, concorrendo com o Ocidente capitalista, ganhando essa concorrência, mantendo internamente os seus processos decisórios na mão dessa estrutura comunista, estabelecendo uma relativa igualdade dentro da sociedade, ou seja, não deixando as coisas fugirem do controle, porque ela entende que efetivamente precisa gerar riqueza para que num futuro, quando essa riqueza for completamente abundante, você possa efetivamente entrar dentro de um sistema comunista propriamente dito. Então, a China, eu tenho a impressão que ela vai estabelecer nos próximos anos uma releitura das condições marxistas, e nós vamos deixar de ver a União Soviética como o grande momento ou o grande modelo do comunismo para entender a China como esse modelo. E eu acho que ela faz isso de forma muito aderente ao que o Marx disse, porque efetivamente o Marx vai defender isso, né? O capitalismo é o principal sistema que desenvolve as forças produtivas, ele indiscutivelmente faz isso, inclusive o Marx reconhece, o Polanyi reconhece, todos os teóricos reconhecem, né? E a partir do momento que essa produção se tornar gigantesca por conta do capitalismo, aí nós vamos ter que discutir a questão da propriedade privada e da acumulação, que é o que está acontecendo hoje no mundo, né? Nós tanto falamos do 1% mais rico, ou do 0,1% mais rico, nós temos tanto dinheiro na mão de poucas pessoas hoje, que o Elon Musk, por exemplo, pode começar a brincar de fazer exploração no espaço só porque ele quer, né? Ele não tem mais onde enfiar tanto dinheiro, e ao mesmo tempo as pessoas passando fome e necessidade no mundo. Então, o que os teóricos diziam é, no momento que o capitalismo chegar nesse estado, ou talvez um pouco mais desse estado, a gente ainda não sabe, nós vamos ter que efetivamente discutir a questão da desigualdade social, da posse dos meios de produção e de como isso efetivamente vai levando o planeta a um processo de destruição. Na época não se pensava nem na questão do meio ambiente, tá? Mas hoje ainda tem essa questão do meio ambiente que opera dentro desses sistemas, tá? A gente vai ter que necessariamente pensar numa solução, porque esse capitalismo de mercado em que nós temos efetivamente o interesse do consumo, ele está levando à destruição do planeta. Então, talvez a gente tenha que rever essa questão por outro lado. De qualquer forma, a China se utiliza, primeiro, dessa mesma teoria para desenvolver suas forças capitalistas e operar um processo de redução das desigualdades aos poucos. Por exemplo, a gente costuma dizer que o Lula tirou 30 milhões, 40 milhões de pessoas da miséria, né, e que isso foi um fato fantástico no primeiro governo Lula e tal. A China vem tirando essa mesma proporção a cada 2 anos da China, da miséria. E isso consistentemente nos últimos 10 ou 12 anos. Ah, então, assim, a China vem fazendo esse trabalho numa proporção muito maior do que nós fizemos. Isso mostra que, efetivamente, apesar do crescimento da riqueza na China, da produção de bilionários e de tudo mais, eles continuam mantendo os princípios de redução da desigualdade e estabelecendo claramente que a propriedade privada não é absoluta. Né? O que nós temos de milionários e até bilionários da China que do dia para a noite perderam efetivamente toda a sua riqueza porque o Estado declarou que não havia mais interesse ou que eles estavam cometendo alguns crimes contra o interesse da China. Eu acho que esse é o ponto principal. Agora, sobre o Brasil, nunca nós tivemos no Brasil nada nem próximo do comunismo, tá? Mas, desde 1917, e talvez até um pouco antes, no final do século XIX, nós temos as elites brasileiras utilizando o comunismo como uma forma de ameaçar a população. Então eu brinco com as pessoas que o comunismo é o bicho-papão dos homens adultos, né?
lá nas crianças, quando você queria que as crianças fizessem alguma coisa, ou dormissem de noite, ou não saíssem dos quartos, né, os pais chegavam e diziam, olha, se você sair do quarto, o bicho-papão vai te pegar. E nunca se explicava o que era o bicho-papão, ou não deixava o que era o bicho-papão. O fato é que as crianças realmente ficavam com medo e não saíam do quarto. O comunismo é isso, o comunismo pega pessoas que não sabem efetivamente do que é, o que pensam, o que seja, ameaça elas com alguma coisa que elas não têm noção, e provocando esse medo, você gera um desespero dentro das sociedades que tem reflexos e resultados políticos, né? Então, essa carta do comunismo ela é utilizada no Brasil há muitos anos, né? Veja que nós temos em 1917, depois em 1919 no Brasil, enormes greves proletárias, exatamente no ano da Revolução Russa, e 2 anos depois, enormes greves proletárias no Brasil, especialmente entre os que trabalhavam nas ferrovias e nos portos, que era onde você tinha uma quantidade gigantesca de trabalhadores no Brasil, por conta da riqueza brasileira ser exportada, era o café, né? Mas que eles operavam esses serviços que eram essenciais, quer dizer, a riqueza do café precisava ser transportada e precisava ser embarcada em portos. E ali você tinha uma quantidade grande de trabalhadores que acabou se sindicalizando e que percebia que ganhava muito pouco e vivia de forma muito mal, apesar de lidar com toda aquela riqueza, né? E eles fazem greve em 17 e 19 no Brasil, e isso assusta demais os empresários brasileiros. Assusta demais os empresários brasileiros. A partir dali, se começa então com a história do bicho-papão, o comunismo isso, o comunismo aquilo, o comunismo aquele outro. O Vargas vai usar isso em 1935. Em 1935 nós temos a chamada intentona comunista, que são revoltas em 3 capitais do Brasil, Rio de Janeiro, se não me engano, Rio de Janeiro, Salvador, e tem mais uma capital, tem que olhar lá as 3 que são, mas são 3 capitais no Brasil em que grupos comunistas tentaram um golpe de Estado, mas era totalmente desarticulado, totalmente sem força, incapaz de fazer qualquer tipo de mudança no Brasil, e mais, o governo Vargas sabia de antemão desses golpes, porque existia já a inteligência das polícias e dos exércitos atuando ali. E o Vargas opta por não agir contra esses golpes antes que eles aconteçam. E aí, quando a intentona comunista acontece, em 1935, o Vargas usa isso a seu favor. E aí diz, tá vendo? Tá vendo aquele bicho-papão que vocês não acreditavam? Pois olha aqui a loucura que vocês estão vendo agora. Aí sai a campo chamando questões de segurança e pedindo pedindo a construção de um sistema político extraordinário, né? Porque nós estaríamos sendo atacados. Isso logo um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, percebe? É 35. A Segunda Guerra Mundial vai se dar a partir de 39. Então, é muito próximo nisso, né? Depois o próprio Vargas vai usar o chamado Plano Cohen, né? O Plano Cohen é um documento falso, criado aí pelo mesmo general que depois vai dar o golpe de 64, quando na época ele era capitão, o general Mourão, e na época ele era tenente, aliás, tenente Mourão. Ele cria um plano mentindo de que o governo teria encontrado planejamentos soviéticos para tomar várias cidades no Brasil e transformar o Brasil numa república soviética. Esse foi chamado Plano Cohen. Com isso, Vargas lê esse plano na rádio, gera medo na sociedade inteira, finge que aquilo era verdade, e a partir daí estabelece o Estado Novo. O Estado Novo que vai de 37 a 45 no Brasil. Então, de novo, foi utilizado isso como medo, né? Para fazer essa grande briga. A partir de 45, os americanos entram nessa disputa. E os norte-americanos precisavam estabelecer que a América Latina seria totalmente capitalista. E por isso eles começam a apoiar efetivamente movimentos militares e criar mais medo em cima do comunismo em qualquer situação que se pode fazer, né? Então, o bicho-papão vai ficando grande. Por quê? Porque interessava aos interesses norte-americanos. E é exatamente isso que vai acontecer nos governos de Juscelino Kubitschek, quando Juscelino Kubitschek começa a discutir o valor do trabalho no Brasil e quantos trabalhadores efetivamente... Primeiro aconteceu com Vargas, né, no segundo mandato. Ele é obrigado a se suicidar, também em grande medida porque ele resolveu se apoiar nos trabalhadores como como apoio político principal. Depois vai acontecer com Juscelino Kubitschek e depois com João Goulart. Em todos esses governos foi utilizada a Carta do Comunismo para assustar as populações, comunismo que as pessoas não sabiam o que era. Porque é muito engraçado, Gabriela. Quem tem medo do comunismo não é o industrial
vamos dizer assim, aquele cara que tem uma indústria com 400, 500 funcionários, que tem uma certa lucratividade. Quem tem medo do comunismo ou é um mega industrial lá em cima, porque aquele ali é visível, entendeu? Como um Elon Musk, porque aquele todo mundo olha e enxerga. Ou, pasmem, olha só, Gabriela, aquele cara de classe média que tem uma casa e um carro. Entendeu? Porque essa criatura ela não entende que o comunismo não vai tirar a casa dele nem o carro dele. Porque o Marx dizia, a propriedade privada pode existir. Você vai ser dono da sua casa, das suas roupas, do seu iPhone, da sua escova de dente, da sua casa, do seu carro. O que não pode existir é a propriedade privada dos meios de produção. Ora, se a sua casa não for usada para amealhar riqueza, para concentrar riqueza, ela não é meio de produção. Se ela não é meio de produção, ela não vai ser retirada por nenhum sistema comunista. Mas você cria um medo na população de que a população vai perder suas casas. Imagina, na época da primeira eleição do Lula, eu recebi e-mails, não peguei essa história de alguém, eu recebi e-mails de gente com terceiro grau, dentistas e médicos, dizendo que o Lula ia propor uma reforma comunista na habitação pública. Quem tinha apartamentos de 3 quartos ia ser obrigado a deixar 2 quartos seus para que as pessoas sem teto viessem a morar. Olha a loucura, as pessoas em século XXI replicando essas asneiras que na realidade vêm exatamente a mesma propaganda que foi utilizada na década de 60 para assustar a população americana e, obviamente, a população toda latino-americana. Essa mesma carta foi usada no regime militar, em 64, né, para assustar as pessoas e provocar aquela violência toda que nós estamos vendo, e a mesma carta que é utilizada por Jair Bolsonaro, que, por sinal, é uma criatura formada no Exército exatamente na época em que essas paranoias estavam funcionando. Gabriela, nós nunca chegamos nem perto de nada a respeito disso, mesmo que você olhe o governo João Goulart, e o governo João Goulart dizia assim, a gente vai fazer a reforma agrária. Aí as pessoas dizem, viu, a reforma agrária é característica comunista. Gente, a reforma agrária do João Goulart era para ser feita em cima de terras do Estado. A imensa maior parte era para ser feita em cima de terras do Estado. As terras privadas que fossem desapropriadas deveriam ser pagas anteriormente por valor de mercado com ágio para os seus donos e somente poderiam ser feitas a partir de determinados critérios, como as terras não estarem sendo utilizadas e tudo mais. Então, não existia nada na proposta política da reforma agrária de João Goulart que fosse próximo ao comunismo. Assim como não existe nada no governo Lula que seja próximo ao comunismo. Inclusive, a esquerda, a extrema esquerda no Brasil, sempre atacou Luiz Inácio Lula da Silva exatamente por conta disso, por achar que os seus planejamentos políticos eram brandos, né? Não toca na questão do mercado financeiro. Durante o governo Lula nós tivemos o maior lucro dos bancos que já existiu, não toca, que já tinha existido naquela época, né? Porque hoje, Bolsonaro, o lucro dos bancos é 3 vezes o que era na época do Lula, tá? Então, assim, hoje, né? Naquela época tinha sido maior. Não fez uma reforma agrária de cunho radical, não necessariamente trabalhou com leis estridentes para proteger o trabalho. Foram conseguidas algumas proteções aos poucos, especialmente com relação ao trabalho doméstico, né, a valorização do salário mínimo, mas isso tudo foi construído mediante acordos sociais. Portanto, a gente pode dizer que Lula é muito mais reformista do que qualquer outra coisa. E o comunismo não pode ser reformista. O comunismo é revolucionário. O socialismo é revolucionário. Eu preciso quebrar as coisas para construir novas. Se eu for reformando, eu não estou trabalhando nessa direção. Então, nada no Brasil nunca chegou nem próximo disso. Mas as mentes, as cabeças foram ensinadas a pensar dessa forma. Por quê? Porque durante a Guerra Fria era importante para os norte-americanos criar uma sociedade cativa, amedrontada e que repelisse qualquer ideia de questionamento da propriedade privada, porque, em última instância, essas ideias serviam para enriquecer as elites americanas que estavam no topo do processo de acumulação de riqueza internacional. E, pasma, Gabriela, a gente caiu como um patinho nisso, e as pessoas, e no colégio eram ensinadas, meu avô contava essa frase, meu avô estudou no Colégio Anchieta, no Rio Grande do Sul, e o meu avô dizia que tinha tido aulas com um padre, e que o padre chegava na sala de aula e botava um revólver em cima da mesa, um revólver daqueles antigos com 2 canos, né? E dizia que aquilo ali era para matar 2 comunistas de uma vez só. Imagina, um padre no Rio Grande do Sul, isso deve ser década de
sei lá, o meu avô deve ter sido no final do século XIX, início do século XX, que ele começou a fazer os... deve ser ali por volta de 1910, 1920, que ele devia estar fazendo esses estudos, tá? E ele dizia claramente isso, foi isso que ele aprendeu desde pequeno. Então, isso tem uma força muito grande na cabeça das pessoas, e que eu acho que a gente só vai conseguir se livrar disso quando toda essa geração de gente mal formada, porque isso é má formação intelectual. Você odiar alguma coisa que você não conhece, simplesmente por preconceito, é má formação intelectual. Eu acho que quando essa gente mal formada intelectualmente deixar de existir, literalmente, né, por conta da passagem do tempo, essa gente vai deixando de existir, vai ficando velha, vai morrendo, e o novo vai surgindo. E essas populações, essa gente nova, se informando melhor, tem essa condição de transformar as sociedades e não ficar presa a esse medo antigo. E esse medo antigo, só para explorar isso um pouco mais, foi uma construção, então, do governo capitalista para amedrontar na Guerra Fria. E por que você acha que as pessoas caíram tão facilmente nisso? Tipo assim, eu vejo que até hoje as pessoas falam, que isso, você quer que a gente se torne comunista, vai perder suas liberdades, não vai poder falar nada, vai não sei o quê. Olha a China, olha Cuba, vai para Cuba, então. Por que você acha que esses países de referência são colocados num lugar de tanto repúdio? Olha, Gabriela, foi gasto muito dinheiro nessas propagandas, tá? Muito dinheiro mesmo, e foi gasto muito tempo nisso. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos, durante toda a Guerra Fria, mas especialmente até a década de 70, se referiam ao Ocidente, quando eles queriam falar no Ocidente, em vez de eles usarem a palavra Ocidente, eles usavam o termo mundo livre. Então, assim, a Guerra Fria, na explicação norte-americana, era o mundo livre, o Ocidente, contra os locais autoritários onde não se tinha liberdade. E nunca ninguém foi efetivamente ver se isso era verdade, né? O mundo livre do Ocidente nos Estados Unidos, por exemplo, não englobava as mulheres, não englobava os negros, não englobava os migrantes que continuavam tendo seus direitos atacados, muitas vezes ameaçados fisicamente, com questões de morte, né? Passando necessidade. Então, o mundo livre, em realidade, nunca foi livre, e o mundo autoritário do lado de lá também nunca foi autoritário, como foi dito. Então, isso foi uma construção que foi feita de forma a estabelecer uma explicação para o mundo que fosse o mais simplista possível, para as pessoas que não têm tempo de estudar, ou que não têm condições de aprender, ou que não têm vontade de aprender, poder captar aquele sentido. Então, foi gasto muito dinheiro em propaganda, tá? Foram relidas várias questões que o Marx estabelecia de forma a causar mais, vamos dizer assim, gritaria na população. Então, por exemplo, se dizia que o comunismo era ateu e queria acabar com a religião. Então, os padres, no intuito de causar medo na sua população, começaram a dizer que o comunismo ia destruir todas as religiões e, portanto, ele era contra o que Jesus pregava. E as pessoas que acreditam em Jesus ficam chocadas com isso. Não só o comunismo não destruiu todas as igrejas e todas as religiões, sim, ele era uma doutrina materialista, mas isso não quer dizer necessariamente que ele atuava socialmente contra as religiões, mas as pessoas que estudam efetivamente a vida de Cristo entendem que Cristo defendia valores e tomava decisões e atitudes muito mais próximas do que defendem os comunistas no mundo do que efetivamente a estrutura capitalista que nós temos hoje. Então, do ponto de vista das ideias, se você abstrair os medos, as grandes mentiras, todos os teólogos te dizem claramente que Cristo sempre teve uma posição muito mais próxima desse sentido de igualdade, de coletividade e de luta contra as injustiças sociais do que próximo do capitalismo. Mas veja, se cria essas questões todas para colocar medo na população e em diversas áreas, né? Então, a igreja atua nisso, o Estado força isso para dentro das escolas públicas. Perceba como a gente, no Brasil, por exemplo, escolheu contar a história do Brasil sempre do ponto de vista individual, né? Então, o nosso grande herói é Tiradentes, porque supostamente ele foi individualmente um homem que lutou pela República e Democracia. A história mostra que tudo isso é uma grande mentira. Não só ele não era um indivíduo sozinho, como não era o mais importante, como efetivamente não discutia e não lutou por república ou interesse nacional. Tá? E você tem uma série de outras revoltas no Brasil que são escondidas, como, por exemplo, a Conjuração Baiana, né? Como, por exemplo,
No norte nós temos a balaiada, por exemplo, né? Então todas as que tinham algum tipo de questionamento a respeito disso são escondidas, porque você reconta a história e os fatos de forma a causar mais medo na população, né? Então, você citou bem Canudos. Canudos é uma grande discussão, porque a forma de organização de Canudos, seu sistema comunitário, tudo isso lembra um comunismo primitivo, né? E você tem uma discussão teórica ali se é ou não é, mas é bem lembrado também. Era um sistema anti-exploratório naquela região e como aquilo foi demonizado especificamente, né, Gabriela? Então, várias partes da sociedade, todas elas direcionadas pelo sentido imposto de cima para baixo pela principal potência no mundo naquele momento, passaram a atuar efetivamente como propagadores dessas ideias. Você tinha as igrejas, você tinha as escolas, você vai ter Hollywood, o cinema norte-americano vai ganhar um espaço absurdo. Aliás, as pessoas não sabem, mas Hollywood opera no negativo. Hollywood, como indústria de cinema, opera no prejuízo até metade da década de 60, sendo sustentado pelo Estado norte-americano exatamente para ser um propagador de ideias no mundo inteiro, né? E aí todo mundo conhece os filmes de Hollywood, onde o bandido é sempre o comunista, onde a Rússia era sempre apresentada como um país sombrio, um país escuro, um país triste, um país, né, feito por grandes fábricas fechadas. Se você pegar o filme Anastácia, da Disney, e quiser ilustrar essa conversa com imagens do filme Anastácia, você vai ver a forma como Hollywood representava a Rússia, né? Então, várias áreas da sociedade trabalharam juntos, né, para essa construção desse conhecimento. Aí você vai dizer, então houve uma conspiração. Não, gente, conspiração não houve. Há uma indicação ideológica, né? Então, em determinados momentos, você vai dizer, mulheres louras, altas e magras são bonitas. E aí toda a sociedade passa a organizar aquele padrão de beleza. Você cria a Barbie, você promove figuras como a Xuxa, como a Angélica, você bota isso em todos os lugares, as pessoas que vão fazer desfiles vão fazer. No final de 60 anos, o padrão de beleza é todas as mulheres louras e magras são bonitas. Esse mesmo processo que a gente reconhece da parte estética, a gente tem que reconhecer na parte ideológica. De repente você vai lá e diz assim, olha, todo mundo que ataca o individualismo ou que não reconhece que o indivíduo é o grande gênio da humanidade está errado. Bom, aí você começa a trabalhar com isso em todos os lugares. Você cria filmes mostrando isso, você cria livros, você passa isso nas escolas, você começa a ensinar empreendedorismo nas escolas, que é um grande absurdo que o Brasil fez, né? O que é o empreendedorismo, se não uma grande... pelos últimos 15 anos, a sociedade brasileira, os jovens brasileiros vêm sendo moídos dentro de uma disciplina que é uma doutrinação. É uma doutrinação, inclusive, com diversos pressupostos completamente falsos que tem ali. Então, eu acho muito engraçado, né? Quando você começa a criar no Brasil escola sem partido, atacar não sei do que, atacar professores de história, atacar professores de filosofia, de sociologia. Enquanto isso, você bota gente da administração, economistas com uma incapacidade completa de entender efetivamente o que é economia, servem apenas como propagadores de ideias capitalistas dentro das escolas e dizer que isso é bom, que isso é legal. Quando você começa a pegar o Elon Musk, por exemplo, e esconder das pessoas que o pai dele era um explorador da África, um explorador de minas de esmeralda na África, e quando ele nasce, ele já nasce em berço esplêndido, né? Porque você vende o cara como se fosse um gênio e a riqueza dele viesse disso. Quando você começa a pegar milionários e perguntar para esses milionários qual é a opinião deles a respeito de determinadas coisas na sociedade, como se eles tivessem chegado aonde estão por capacidade intelectual diferenciada do resto da sociedade. Você passa a criar um sistema que, vamos dizer assim, que idolatra determinados valores como se a riqueza fosse um signo, um símbolo da capacidade, da inteligência, da moderação, da vontade, do trabalho, né? E a gente sabe, estudando, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Você tem, ou alguém quer comparar o nível de trabalho que a Paris Hilton tem durante o dia com o nível de trabalho de uma mulher negra no interior da África.
Você quer me dizer isso? Às vezes eu vejo isso, as pessoas dizendo, não, se você quer enriquecer, basta levantar mais cedo. Ninguém levanta mais cedo do que a mulher negra no interior da África, que tem que pegar água para entregar para os seus filhos e muitas vezes tem que colher meia dúzia de coisas para fazer para comer. E essa mulher não está rica. Então, assim, se criou isso tudo durante séculos, basicamente, tá? A partir de 1920, 1920 a gente já começa a ver propaganda disso no mundo capitalista, então você imagina que já tem 100 anos. E essas propagandas foram ainda fortalecidas em determinados momentos, né? Então, quando o capitalismo entra em crise, quando a pobreza atinge as populações efetivamente, que fica difícil você sustentar a ideia de que o sistema capitalista é maravilhoso, porque começa a faltar dinheiro e comida para a imensa maioria da população, ali os capitalistas passam a gastar uma quantidade gigantesca de dinheiro em propaganda, em instituições que propaguem as suas ideias, fazendo com que determinados livros sejam impressos e reimpressos para todo mundo, como se aquele livro fosse um best-seller, quando na realidade ele está sendo patrocinado, né? Chamando determinados jornalistas e economistas para dar palestras em todos os lugares e colocando eles como grandes especialistas de explicação do mundo. É um processo que leva tempo, que levou dinheiro e que foi convencendo as pessoas. E, de novo, que nem eu te disse, Gabriela, toda vez que a gente tentava, e que a gente tenta ainda hoje, agir na contramão disso e abrir os olhos das pessoas, a gente é criminalizado. Olha a violência que foi usada contra o governo Lula quando ele colocou a lei de que a história da África tinha que ser ensinada para as pessoas. Olha a violência que foi colocada contra o governo Lula quando ele colocou que sociologia e filosofia precisavam ser disciplinas obrigatórias no segundo grau. E olha o que esse novo ensino médio fez. Foi lá e tirou filosofia e sociologia. Tirou história. Quer dizer, o objetivo é não deixar as pessoas aprenderem efetivamente como as coisas acontecem. E quando há professores corajosos que fazem, que professam a ideia de falar efetivamente o que a realidade das pesquisas mostram e tentar transformar o pensamento das novas gerações, eles são acusados de criminosos, são ameaçados, são agredidos, como a gente está vendo aí desde antes do governo Bolsonaro, patrocinados por grupos como, por exemplo, o MBL, como grupos como Vem Pra Rua, como esses movimentos como Escola Sem Partido, que acabam atacando não só a liberdade de cátedra e de pensamento, mas fisicamente atacando professores. Né? Fisicamente perseguindo professores, fisicamente perseguindo qualquer um que pense diferente daquela ladainha, daquela historinha que eles são ensinados a explicar durante os últimos 100 anos. Né? Então, na prática, tudo isso a história sabe, tudo isso a história entende. E isso é parte da disputa ideológica que as classes hegemônicas, que se sentem bem no atual sistema, aquelas classes, aqueles grupos de pessoas para quem esse sistema não causa nenhum problema, essas classes tendem efetivamente a usar todos os meios à sua disposição para manter o status quo, para manter o sistema como ele está. Quem tem que efetivamente fazer a mudança é quem se sente prejudicado por esses sistemas. E evitar que as pessoas entendam e compreendam verdadeiramente as ideias que significam e que diferenciam o que é capitalismo do que é socialismo é parte dessa disputa ideológica. Portanto, não há neutralidade no mundo. Quando alguém diz, não, estou sendo neutro, não, eu estou sendo técnico, não existe isso. Existe uma grande disputa política que há mais de 100 anos envenena uma parte da população. Agora, quer saber, Gabriel? Isso não é novo. Isso foi feito exatamente assim contra o iluminismo no século XVIII, vai ser feito exatamente assim contra o humanismo no século XVI. Sempre os grupos dominantes tendem a manter a sociedade como está. Resta saber se, depois de todas essas confusões do século XXI, em que claramente o capitalismo não consegue dar uma resposta, como não deu na pandemia, como parece não estar dando nas questões climáticas, como não consegue dar nas questões de guerra, né? Como não consegue resolver a diferenciação social, a concentração de renda e efetivamente a fome no mundo. Quando a gente começa a olhar esses problemas, resta saber se as pessoas compreendem que o capitalismo não está conseguindo dar respostas para isso e pensem efetivamente numa outra solução. E essa outra solução parece que nesse momento vem surgindo do lado do Oriente, com a força econômica do que a China vem fazendo. E aí o mundo se desespera, porque daí não tem mais discussão, entendeu? Antes se dizia, o comunismo não deu certo em lugar nenhum. E a gente ouvia isso o tempo todo, nos lugares todos. Ninguém nunca perguntou o que é dar certo, né? Dar certo é produzir milionário, é isso? Então, se está produzindo milionário, dá certo. Ou dar certo é não deixar ninguém passar fome. Porque se não dá certo é não deixar ninguém passar fome, Cuba deu certo.
as pessoas não passam fome em Cuba, né? Agora, se dá certo significa produzir milionários, bom, então talvez os Estados Unidos, com a meia dúzia de milionários dele e uma galera passando necessidade, esteja certo. Agora, com a China, não existe mais essa discussão. A China produz milionários e a China consegue tirar a sua população da condição da miserabilidade da fome. A China defende o fim da propriedade privada dos meios de produção e a China entra na disputa e na discussão das grandes tecnologias do mundo, como inteligência artificial, como tecnologia quântica. A China é o país que mais consome recursos minerais do mundo e supostamente um dos que mais contribuiria para o aquecimento global, e é a primeira a implementar políticas de transformação energética em direção à reciclagem e especificamente à abolição dos combustíveis fósseis nos próximos anos. E aí, Gabriela, o argumento dos que defendem o sistema capitalista cai por terra, entendeu? Porque finalmente fica mostrado que é possível se desenvolver, que é possível gerar riqueza e, ao mesmo tempo, é possível dar vida digna, dar vida social justa, desenvolvida e, de alguma maneira, livre da fome, livre da necessidade para todos os países do mundo. E a gente está falando de um país que tem 1,3 bilhão de habitantes. Só para as pessoas entenderem, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Então, se dá para fazer na China, dá para fazer no Brasil. E aí os argumentos começam a cair por terra, e quando os argumentos racionais caem por terra, o que sobra? Sobra a gritaria, a violência, sobra essa ignorância e desinformação que a gente está vendo por aí. Que aula! Eu acho que das minhas perguntas do lado de cá, eu já passei por tudo, foi uma aula imensa de história mundial, de história brasileira, de economia, de história, de sociologia. Eu queria te agradecer de novo por ter topado o convite. Se tem mais alguma consideração? Eu acho que a gente passou por tudo. Eu acho que a gente pode falar numa última coisa, Gabriela. Eu acho que a gente pode falar numa última coisa que é importante a gente ressaltar. Durante todo o século XX, a disputa entre capitalismo e socialismo era muito uma questão moral, né? Era uma questão moral, porque o socialismo defendia que a desigualdade era algo perverso, né? E que, portanto, a gente deveria trabalhar contra a desigualdade. As pessoas deveriam comer, as pessoas deveriam ter acesso à educação, as pessoas deveriam ter acesso à saúde. E pode-se questionar tudo da União Soviética, mas ela montou um sistema que tirou a União Soviética da condição de 80 e tantos % de analfabetismo em 1917, para chegar em 1952 e declarar, como foi atestado pela ONU, que eles tinham chegado a 100% de alfabetização. E a União Soviética, em 80 anos, conseguiu atingir disputas científicas tamanhas com os Estados Unidos, tanto que hoje ela é uma potência espacial, né? Então, mas no século XX era uma questão moral, entendeu? Eu acho que a coisa mais importante é a igualdade. Os capitalistas diziam, eu acho que a coisa mais importante é o desenvolvimento. Eu acho que a coisa mais importante é que todos tenham acesso. O outro dizia, não, eu acho mais importante que aqueles que sejam bons sejam catapultados a serem cada vez melhores. Então, no fundo, se diferia isso como uma questão moral. E aí é que vem a grande mudança. No século XXI, a disputa entre capitalismo e socialismo deixou de ser moral, Gabriel. Porque no século XXI aparece efetivamente como um problema insolúvel dentro do capitalismo a questão do meio ambiente. Não se trata mais de discutir se o importante é a igualdade ou se o importante é o individualismo, não se trata mais de discutir se o importante é o desenvolvimento ou fazer todo mundo comer. O planeta está acabando. O planeta está acabando. Não se consegue manter esses níveis de destruição da sociedade, produção industrial e consumo como nós tivemos nos últimos 50 anos. Não vai ter planeta. Então, a discussão hoje sobre se o capitalismo está certo ou errado, ela se chegou ao fim. O capitalismo está errado, ponto. Não há como se manter isso aqui por uma questão muito simples, não tem planeta. Não tem natureza que resista a isso. Então, nós precisamos, sim, pensar em como passar por cima disso, passar por cima dessas discussões antigas e entender o mundo como ele é hoje.
O mundo como ele é hoje não admite a continuação desse capitalismo de corte neoliberal e consumista como nós estamos vendo. E isso não é mais um argumento moral. Não se trata mais de dizer o que deu certo e o que deu errado. Porque depois que o planeta se destruir, que nós passarmos do ponto de não regresso, como os ecologistas, os biólogos, os geógrafos dizem, a partir de um determinado momento a degradação do planeta vai ser tanta que não interessa o que nós venhamos a fazer, nós não vamos conseguir recuperar, e nós estamos muito próximo desse ponto, conforme o relatório da ONU desse ano. Portanto, no momento que nós passarmos disso, não interessa mais quem é que deu certo, quem é que deu errado. Daqui a 1000 anos, historiadores e arqueólogos vão olhar para a nossa sociedade e vão dizer assim, esses caras não viram que estavam indo em direção à destruição? Esses caras não viram que estavam destruindo o planeta, e destruindo o planeta eles vão destruir toda a sua sociedade, eles não conseguiram ver isso, e a gente vai ter que chegar à conclusão e dizer que não conseguimos. E aí, como é que a gente vai classificar a nossa sociedade? Como uma sociedade que deu certo? Uma sociedade que, em 200 anos, o capitalismo começa no final do século XVIII, né, com a industrialização, portanto, no final do século XVIII até os geólogos, os geógrafos, os biólogos dizem aí que nós temos mais 50, 60 anos nesse processo de economia desesperado que nós vivemos, tirando da natureza tudo e tal. Então, você vai ter aí um período de capitalismo de 250, vamos botar estourando 300 anos. A raça humana tem algumas centenas de milhões de anos, se a gente for pegar desde os australopitecos e tal, e sempre viveu com a natureza. Aí surge o capitalismo e em 300 anos a gente destrui o planeta. E alguém tem a capacidade de dizer que o capitalismo deu certo? Se você diz isso é porque você não está vendo todo o problema. Você está preocupado só em saber se você vai poder comer o seu McDonald's, acessar o seu iPhone e o seu iPad, sem se preocupar efetivamente com os grandes problemas que o século XX trazem. Eu acho que é uma ótima reflexão para acabar essa matéria sobre os caminhos pelos quais a gente está indo e quais são as alternativas para isso, né? Porque as pessoas têm... A grande questão é isso. A grande questão é isso, nós estamos sem alternativas. Nós estamos sem alternativas. A gente tem que pensar nessas alternativas. A China parece ser um modelo que até agora tem sido o que melhor se ajusta e o que melhor responde aos problemas do século XXI. Foi a que melhor respondeu à pandemia, é a que tem melhor respondido às questões da guerra, é a que tem melhor respondido às questões da fome, da desigualdade social. Então, por isso que ela está chamando a atenção. Vamos ver quanto tempo a gente leva para encontrar problemas ali ou para aderir a esse sistema e dizer, olha, vamos por aqui. Entendi. Então, acho que é isso. Se tiver mais alguma outra consideração, acho que foi muito além das minhas expectativas essa entrevista. Eu queria te agradecer de novo por ter topado, por ter ficado aqui, o que eu falei que seria 20 minutos, ter ficado 1 hora conversando comigo. E, enfim, muito obrigada mesmo, Fernando. Se tiver mais alguma coisa, o espaço é seu. Nada, Gabriela, eu te agradeço, tá? Depois, se tu não for usar essa gravação e puder me passar ela, eu te agradeço, porque de repente eu vou fazer alguns cortes para botar no canal, ou vou colocar alguma coisa, se tu permitires, né? Pode ser que tu não permites, não, isso aqui é meu, eu não toco. Mas se tu puder, se tu não for usar, publica tua matéria, usa, tá? E depois que tu publicar, tu diz, Fernando, já publiquei, terminei, agora isso aqui é o que sobrou, daí eu posso pegar alguma coisa para utilizar, pode ser? Perfeito, eu vou... E sempre que precisar de mim, que achar que eu posso contribuir para alguma coisa, eu estou à disposição. Tem os meus contatos, Eu vou cobrar esse convite, hein? Mas... Não tem problema. E outra coisa, que tem uma coisa que as pessoas têm visto também, debates, né? Porque muitas vezes você surge lá pessoas que querem fazer debates. Se você achar que é possível, tiver gente, não, eu quero debater essa ideia do Fernando, não tem problema, vamos sentar e vamos debater. Né? Eu fui treinado na academia para debate, eu não fui treinado para ficar só falando e dando aula, eu fui treinado para debate. Então, assim, se nós na academia não fizermos esse debate, ficarmos fugindo disso, a gente vai querer quem é que faça. A gente vai querer que a dona de casa faça, a gente vai querer que o jornalista faça. Não, nós fomos treinados para isso. Então, se você achar que vale a pena, ou tiver gente que fale nesse sentido, eu estou à disposição. A gente senta e conversa, tá bom? Perfeito. Então, a gente vai conversando. Assim que eu acabar com esse material, eu posso te mandar. A gente vê como
Porque ele tá meio grande, eu não sei como que eu te enviaria, mas a gente conversa disso também. Não, tu coloca na rede, em algum lugar ali, num OneDrive, me diz onde é que tá, e eu pego ali em 48 horas, depois você deleta e ponto final, tá bom? Perfeito. Combinado, então. Obrigada, Fernando. Obrigado, querida. Grande abraço pra você. Dá um beijão Um abraço. no Nacif e na Nacif também, tá? Tá bom, vou deixar, vou mandar para eles. Até Tchau, tchau. mais. Obrigada.